Salve, comunidade! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Isso é bom. Começamos nossa aula aí com Reza Forte, mais Raminho Baiana System aí para saudar a vida e a cura nesse momento tão delicado que nós vivemos no Brasil. Temos que estar sempre atentos e fortes para não sucumbirmos nesse projeto de necropolítica, de destruição das pessoas que nós temos aqui atualmente no nosso país. Pois bem, turma, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre ecologia e economia, né? Algo que é muito importante no debate da legislação e do direito ambiental, mas e da biologia também, de outros campos do conhecimento, mas que, de certa forma, é um pouco negligenciado esse debate, essa discussão. O nosso artigo 225 da Constituição da República de 88, que é o principal artigo da nossa Constituição, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Percebam como há um alcance do artigo 225. Em um primeiro momento, já fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, todos aí, hoje é preciso, a partir de uma sensibilidade de interpretação a partir da realidade que nós vivemos, que todos aí se refere a todos os seres vivos, animais humanos e não humanos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não é qualquer meio ambiente. É preciso ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa perspectiva que o bem ambiental ele é de todos e de todas. E, por último, compreendendo que ele tem a perspectiva, uma reflexão intergeracional para as presentes e futuras gerações. E, é claro, não podemos esquecer a questão da responsabilidade compartilhada entre a coletividade e o poder público. Ora, turma, na Constituição também nós temos um artigo 170 que versa sobre a ordem econômica. A ordem econômica, com base no primado do trabalho e da valorização humana, tem por princípios aí lá, nos seus incisos, aparece meio ambiente. Pois bem, vocês com certeza já ouviram a palavra desenvolvimento sustentável. Na esteira dos debates internacionais, nós tivemos uma primeira conferência, chamada Conferência de Estocolmo, em 1972, na esteira do que a gente chama de Clube de Roma. Ali, no final da década de 60, início da década de 70, havia um grande movimento, podemos falar mundial, de contracultura, mas que tinha várias vertentes. Você tinha o movimento ambientalista, você tinha o movimento hippie, você tinha o movimento dos Krishnas, mas que apregoavam ou que defendiam um novo modelo de vida. Um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, se ainda não leram, é Primavera Silenciosa, da Raquel Carlson, que ela justamente vai colocar essas bases que um modelo de mundo, um novo modelo de mundo, ele é possível, eu digo não só possível, como necessário. Na esteira desses documentos, da Conferência de Estocolmo de 72, do próprio Clube de Roma, que foi uma grande reunião para você debater os rumos que nós tínhamos adotado para o mundo, para o planeta até aquele momento, veio na década de 80 um relatório chamado Relatório Brundtland, que aqui no Brasil ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, que foi publicado em 1987. Foi a primeira vez que efetivamente aparece a palavra desenvolvimento sustentável, que em síntese diz que é você usar a natureza hoje de uma maneira equânime, de uma maneira consciente, equilibrada, para justamente garantir o futuro, o uso
a partir das futuras gerações. Na esteira das reuniões internacionais, nós tivemos aqui no Brasil a Rio 92, que foi a primeira grande conferência, eu falar grande porque ela teve um desdobramento geopolítico muito importante, vale lembrar que a Conferência de Estocolmo de 72, nós vivíamos o auge ali da Guerra Fria, da polarização a Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 92 foi a primeira grande conferência a partir da queda do Muro de Berlim e também da derrocada da União Soviética a partir da perestroika e glasnost lá do Gorbachev, do presidente Gorbachev. Pois bem, oriundo da conferência, a Rio 92, nós tivemos 5 documentos importantíssimos. A Declaração do Rio, com o conjunto de princípios, a Agenda 21, a Convenção de Mudanças Climáticas, a Convenção das Florestas e a Convenção Quadro Clima. E segue a Rio mais 10 em Joanesburgo, na África do Sul, e depois retorna a Rio mais 20 aqui no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso para vocês? É preciso a gente compreender que a legislação, né, ela não cai do céu. Ela é fruto de um contexto sócio-histórico. Ela é fruto do que nós chamamos das condições estruturais do capital. Vivemos numa sociedade capitalista, portanto, a perspectiva do que a gente relaciona entre economia e ecologia é preciso a gente compreender a partir dessa lógica das condições estruturais do capital. Quando nós falamos em obsolescência planejada, né, ou outras terminologias que remetem a algo que tem uma durabilidade determinada e invariavelmente é uma durabilidade diminuta, isso é em função dessa relação de capital e trabalho, dos meios de produção, que na nossa sociedade ela vai estabelecer sobretudo em função do consumo. Não à toa as datas comemorativas, elas estabelecem um comando a partir de um discurso de consciência coletiva que você tem que consumir. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Por mais que você nem precise, você tem a necessidade, entre aspas, de você consumir. E aí a gente discute que essa necessidade, ela necessariamente não é uma necessidade natural, ela é uma necessidade construída a partir desse condicionamento. Então, é preciso, turma, a gente tentar compreender que, de certa forma, a gente sempre transformou o meio, natureza transformada em recurso natural, e invariavelmente, a partir dessas condições estruturais do capital, eu transformo natureza em recurso natural quando eu valoro, quando eu coloco uma valoração que, invariavelmente, é uma valoração econômica. Só a título de ilustração, por exemplo, quando a gente vai a um supermercado e tem lá um bar, um restaurante, tem lá uma água mineral, né? Essa água mineral, ela pode custar 1, 2, 3, 4, 5, pode custar R$100, porque o valor ele é arbitrário, ele depende justamente dessas condições adotadas pelo capitalismo. Mas a gente sabe que a água mineral, ela é da natureza. Ela foi, no caso aí, pode olhar no rótulo aí, quem ainda, infelizmente, compra água mineral, o recomendado, obviamente, é que você tenha uma vasilha que você possa reutilizar, mas a título até de estudo, quando você mesmo que tem uma garrafa como a minha, você pode olhar na água mineral que ela tem um rótulo lá que diz concessão, concessionária, alvará de lavra. Isso significa o quê? Que aquela empresa ela não é proprietária da água, ela recebeu uma concessão, uma autorização do poder público, que é quem tem o domínio desse bem, dessa natureza, que autorizou, né, concedeu que um privado pudesse explorar. Então, invariavelmente, você tem a transformação da natureza em recursos naturais. O que é preciso a gente fazer um chamamento é que por muito tempo, nós conseguimos estabelecer o que nós chamamos de capacidade de suporte. Então,
na chamada agricultura de subsistência, ou anteriormente mesmo na questão da coleta, da caça, a partir da própria lógica, a perspectiva nômade, você se deslocava nos territórios e, invariavelmente, você possibilitava esse processo de renovação, ou o que nós chamamos de capacidade de suporte. Praticamente, só para efeito ilustrativo, só para efeito pedagógico, eu posso colocar aqui que até por volta de 1700, 1800, ali no boom da Revolução Industrial, havia uma relação de coexistência, sabendo que é uma relação de tensionamento entre economia e ecologia, né? E aí, turma, só para lembrar que até etimologicamente, na raiz da palavra, ecologia, simplificando, significa estudo da vida. E economia, né, do grego, né, significa gerenciamento, ou estudo da casa e gerenciamento da casa. Então, percebam que etimologicamente há um processo de proximidade, mas ao mesmo tempo de tensão. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nos últimos 200 anos, esse processo de aceleração de pilhagem ambiental, então quantidade e velocidade, ela tem cada vez mais demandando mais da ecologia, transformando a ecologia em economia, o que vai deixar uma pegada ecológica, um rastro muito importante no planeta, nos nossos ecossistemas. Vide aí, cada vez mais, a diminuição da fauna, da flora e outras características que a gente não consegue compreender como é possível compatibilizar. Então, algo dessa aula que eu gostaria que a gente refletisse muito se é possível a gente compatibilizar ecologia com economia, né? Esse estudo da casa com o gerenciamento da casa. E se não é, por quê? E se é, quais são as saídas que a gente pode apresentar? Então, eu vou rapidamente aqui passar uma apresentação só para a gente ilustrar um pouco mais essas questões que eu inicialmente coloquei aqui. Então, o nosso debate aqui é justamente consumo, cidadania e cidadania ambiental relacionada com a relação de economia e ecologia. Pois bem, uma pergunta desafiadora que eu gostaria que vocês pensassem aí. Consumo é felicidade? Né? Consumo é felicidade? Essa foto eu tirei do site oficial de um shopping aqui da cidade de Vitória da Conquista, quando estava em construção, né, o shopping Boulevard Shopping, desejando aí Feliz Natal, né? Então tem até uma árvore de Natal aí, né? Olha só, gente, como essa empresa, a iniciativa privada, ela quer estabelecer comigo, com você, uma relação de afeto. Então, Feliz Natal. O empreendimento não estava nem finalizado, mas já estava lá na fachada dizendo assim, olha, eu quero desejar para você um Feliz Natal. Consumo é felicidade? Em algumas situações, a gente vai perceber como existe um discurso que que quanto mais você estabelecer um ato de consumo, vide aí as datas comemorativas, mais você vai ser feliz. Inclusive, não sei se vocês já perceberam que quando você adentra uma livraria, por exemplo, hoje, infelizmente, e do ponto de vista virtual também, como você tem uma quantidade absurda de livros de autoajuda, como ser milionário, como você ser feliz, como enriquecer junto o casal, como você... Aparece que uma receita de bolo, você estabelecer esse lado do consumo com um desdobramento prático da felicidade. Né? Olha só como isso é importante a gente compreender e que tem vários desdobramentos
na nossa vida cotidiana. Quando a gente pega no Brasil o Produto Interno Bruto, PIB, que mensura aí as riquezas, o Brasil sempre teve ali entre as 10, já foi sexto, agora está 12º, mas quando a gente vai mensurar outros elementos, como meio ambiente, educação, saúde, no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil despenca, vai ali para 84, 85. Portanto, turma, a gente precisa compreender que é um mito essa felicidade ideal relacionada ao consumo. A lógica do capital, ela não atende a todos para você consumir, consequentemente, você ser feliz. E isso tem um papel no nosso cotidiano, Eu, uma certa vez, estava retornando da UESB, peguei meu ônibus e o ônibus estava relativamente vazio, por incrível que pareça, e a 2 cadeiras atrás eu percebi um casal conversando, né? E eles estavam lá, a narrativa foi mais ou menos assim, olha, tal, a questão com o carro é importante e tal. Aí, em um determinado momento, um falou para o outro. Inclusive, você já viu que aquele professor nem carro tem, né? Nem carro tem. Aí eu fiquei ali, né? Falei, pô, será que está falando comigo? Né? Esperei mais uns 2 pontos para dar uma olhada para trás, né? E não era, mas poderia ser, né? Praticamente, eu acho que não passou pela cabeça daquelas pessoas que não andar de carro fosse uma escolha, né? E não uma necessidade criada, porque nós temos na nossa sociedade que o carro é status. Você tem um carro, a tipologia do carro ele é status, então não uma necessidade de deslocamento. E isso vai ser impregnado em várias situações. A roupa que você usa, o celular que você usa, como você mora na cidade, tudo isso vai estabelecer um conjunto de coisas que estabelece um comando cotidiano que você precisa consumir, você precisa consumir. E a gente sabe que o consumo não traz felicidade. Mas é uma reflexão que a gente deve fazer. E aí, turma, é preciso a gente compreender os chamados espaços invisíveis. Então, quando você está ali no supermercado, na feira livre, que é o momento, é você e sua consciência, que a gente vai aprofundar esse debate no transcorrer aqui da nossa disciplina. Vou dar um exemplo. Tem um suco, na próxima vez que você estiver no supermercado, dê uma olhadinha lá no suco de laranja da Del Valle, né? É um suco, tem um suco, tem vários, né? Mas tem um suco que me chama muita atenção até hoje, que é o suco de laranja caseira, que ele coloca na embalagem assim, com amor e com gominho. Eu fiquei assim tão emocionado quando a Del Valle, que pertence à Coca-Cola, importante dizer isso, que pertence à Coca-Cola, colocou ali com amor e com gominho. Eu falei, poxa, que relação de afeto, que relação de proximidade tão grande. Quando, ao mesmo tempo, está aí na foto, você tem a oportunidade de comprar a laranja in natura, levar para sua casa, na feira livre, e estabelecer um processo de que não é a partir dessa lógica tão veloz, dessa lógica tão instantânea, que é a lógica da relação de consumo do marketing que é estabelecido para a gente. Então, o espaço invisível, eu compreendo que é um espaço privilegiado de tomada de conduta ou do que eu chamo de consciência ambiental. Eu preciso, nesse momento, falar para vocês que não basta ter leis, não basta ter legislação ambiental. Por exemplo, nós temos uma lei de crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98, que estabelece lá a proibição de tráfico de animais silvestres. Só que quando você entra, por exemplo, no site www.renctas.org.br, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, você vai ver a quantidade de traficantes que ainda existe no Brasil, inclusive na nossa
no nosso estado, na Bahia e na nossa região. Eu posso, de repente, talvez aí você, seu vizinho, seu amigo, ainda tem um animal silvestre em gaiola, né? Numa relação subjetiva de dependência com o animal silvestre, quando na verdade você teria que estar convivendo, estabelecendo uma relação dialógica de sociabilidade com os seus pares, né? E esse espaço invisível, por exemplo, da sua casa, que você vai confinar um animal silvestre, ele é o espaço ali de consciência ambiental. Então, o fato de você ter a legislação não garante necessariamente esse processo de consciência ambiental. E aí, gente, é preciso mais uma vez falar da necessidade. Então, a necessidade, é preciso a gente deixar claro que existe a necessidade natural, né, e uma necessidade que é uma necessidade social que é construída. Tem um livro muito importante que vocês podem fazer a leitura, chamado Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, que ele, inclusive, vai colocar como, nas pesquisas que ele realizou, como ele conseguia identificar, por exemplo, o fenômeno de teletransporte. Uma pessoa estava aqui e, ao mesmo tempo, em outro lugar. E ele vai perceber como os yogis, por exemplo, têm uma capacidade de ficar por muito tempo sem se alimentar. Né? Sem se alimentar do ponto de vista físico, né? Se alimenta de energia telúrica, mas fisicamente não. Quando você vai ao supermercado, quando você vai a uma loja, quando você vai a um centro empresarial, seja lá o que for, há uma dinâmica constantemente de cada vez mais criar essas necessidades sociais. A fome, volto a dizer, o ato de se alimentar, se você não tiver essa capacidade de iluminação de um yogi, a gente precisa se alimentar. Mas o que eu vou me alimentar? Como eu vou me alimentar? Né? Isso é uma construção social. Isso é uma construção social e que tem rebatimento, tem repercussões, obviamente, na questão ambiental. O Engenheiros do Havaí tem até uma música também que dialoga com esse debate que eu trago aqui agora para vocês, que é a obsolescência planejada ou obsolescência programada. Né? O documentário História das Coisas, que vocês tiveram a oportunidade de assistir, ele vai trazer um pouco esse processo da construção das chamadas externalidades negativas. Então, turma, em síntese, você tem um modelo de produção. Esse modelo de produção, invariavelmente, ele tem um investimento, que é o que entra na cadeia, o que a gente chama de input, né? Então, matéria-prima, mão de obra, você transforma isso na produção e você vai ter a externalidade negativa para ser consumida, né? Esse é um modelo de produção, inclusive, muito clássico, do John Maynard Keynes, mas nós temos outros, do Taylorismo, do próprio Fordismo, a linha de montagem, que vai nessa esteira de otimizar. O nosso debate aqui é que nessa lógica da externalidade negativa, isso é muito importante, é que essa externalidade negativa, que é o produto que efetivamente é consumido, ele cada vez mais passa por um processo de obsolescência planejada, obsolescência programada. Ele já é produzido, programado para durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou seja lá qual for a data. E o que vai acontecer é que na esteira dessa obsolescência planejada, e até conjuntamente também, nós temos a externalidade negativa, a poluição. A poluição do solo, a poluição dos recursos hídricos, a poluição atmosférica. E nessa sociedade das condições estruturais do capital, invariavelmente, a externalidade positiva ela é individualizada através do lucro, então aquele detentor dos meios de produção, o capitalista, ele vai individualizar isso através do lucro, e o que ele vai fazer? Vai socializar a externalidade negativa através da poluição.
Não à toa que no Brasil, ao final da década de 70 e 80, início de 80, nós tivemos um município, uma cidade considerada uma das mais poluídas do mundo, ali na Baixada Santista, chamada de Cubatão. É em função dessa lógica, né, de tá aí o Tio Sam, né, uma analogia do Tio Sam, né, dizendo lá, né, porque na época lá, essa imagem foi muito usada, inclusive, na Guerra do Vietnã também, você deve se alistar, né, e aqui, vestido de Papai Noel, dizendo que você deve comprar no shopping, você deve comprar. E a outra figura aí, na mesma esteira, esse iPod, né, novo, tem mais de 1000 funções. Depois, principalmente, é de pifar logo para eu lucrar. Pois é, então a lógica é que você já produz com um determinado prazo para que essa lógica do capital ela seja mantida. Até quando? Né? Necessidade, né? Qual é a lógica? Necessidade para quem? Né? Então, aí, como eu falei, dialogando com essa questão de você deve se recrutar, você deve ir para a guerra do Vietnã, então você deve também comprar. E aí, turma, eu gostaria de falar um pouco de qualidade de vida e bem-estar. É preciso a gente tomar muito cuidado no nosso livro Direito à Cidade, ele está disponível. Você pode baixar o livro no nosso blog Spot do NAJA, que é nosso projeto de extensão, O Direito à Cidade. A gente trabalha com uma categoria de análise chamada palavras de plástico. O que significa essa palavra de plástico? Ela vem a partir do que a gente discute hoje nessa sociedade moderna, que as palavras elas se encaixam em qualquer discurso, elas são estéreis, elas são pasteurizadas. Então, qualidade de vida. Então, veja só, hoje o Brasil, em função da pandemia, vive uma grande crise, além de uma crise sanitária, além de uma crise política, econômica, vive uma crise múltipla. Nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões, abril de 2021, cerca de 20 milhões de desempregados. Nós já temos aí no horizonte cerca de 14, 15 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. E toda vez, né, que, sobretudo o pessoal da economia clássica, vai falar que a população está melhorando de vida, vai falar qualidade de vida. Caiu a qualidade de vida, caiu ou melhorou a qualidade de vida. Ora, turma, qualidade de vida, me parece que ela está muito mais ligada à mensuração de capital, poder de compra. Você aumentou sua renda ou você diminuiu sua renda? Me parece que no debate das condições estruturais do capital, é isso que acontece. Qualidade de vida vai mensurar a partir da capacidade de compra. Você tem um poder de compra ou você não tem um poder de compra? Quando, na verdade, aí compreendendo um pouco da nossa ancestralidade, das populações originárias que trabalhavam e trabalham ainda com o comunismo primitivo, não só aqui no nosso país, mas também na América Latina, Peru, Equador, Bolívia, ali chamada de Pachamama. Nessa perspectiva que o bem-estar é muito mais do que mensuração de capital. Né? É justamente essa visão, ou melhor, essa cosmovisão de coexistência. Talvez, e aí é um questionamento, talvez felicidade está muito mais ligado ao bem-estar do que à qualidade de vida. Quando você mensura ou estabelece que qualidade de vida é somente capacidade de compra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que são colocadas, sobretudo, inclusive, nessa conjuntura de pandemia, que as condições objetivas e subjetivas nos apresentam novos desafios. Então, como eu falei, nós vivemos uma realidade no Brasil de crise sistêmica e a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que você deve ser, por exemplo, produtivo. Tem dia que você acorda não está bem, tem dia que você acorda melhor, tem dia que você acorda pior,
Na verdade, nessa pandemia, ninguém tá muito bem, né? Porque se alguém tá 100% bem, é porque não entendeu nada do que está acontecendo no país, em que você tem aí um mês de abril em que a gente termina com 400 mil mortes de vidas, inclusive, que poderiam, na sua grande totalidade, evitadas se a gente tivesse uma política de combate mais consciente que vida, saúde é tão importante quanto a economia e que isso é um falso dilema. Né? Os países, um belo exemplo, né, desse reposicionamento é o próprio Reino Unido, a Inglaterra, o Boris Johnson, ele foi um negacionista, assim como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, mas ele percebeu que isso seria um equívoco, reposicionou, investiu em vacina, investiu no sistema público de saúde que lá tem, investiu em lockdown, percebendo que e essa seria a saída mais adequada para você retornar uma economia mais saudável. Deu um apoio efetivo à população e às empresas, é o que o Trump não fez no governo anterior e que agora, praticamente em 100 dias, o Biden, com as críticas que obviamente tem a política norte-americana, mas que o Biden conseguiu reposicionar os Estados Unidos de uma maneira totalmente diferente, inclusive na questão da cúpula do clima, que o Trump retirou os Estados Unidos pós-2015, que foi assinada pelo Obama, e agora o Biden retoma e quer ser o protagonista, né? Fazendo o discurso da questão verde, da questão da energia renovável, né, querendo ser o grande protagonista nessa relação geopolítica, é claro, polarizando com a China e também com a Rússia. Então, a pegada ecológica e o consumo verde é um discurso, é algo interessante para a gente debater, e o Sérgio Latoche, no texto, ele vai colocar essa perspectiva. Ora, eu não estou discutindo aqui desenvolvimento ou crescimento zero, que é outro debate importante aqui, que a gente não tem condições de aprofundar. Que me parece que quando a gente fala em crescimento, ele é matriz fixa. Então, por exemplo, os Estados Unidos, até agora, isso acontece também, como eu falei, com a Rússia, com a China, ele tem esses países matriz fixa baseada nos combustíveis fósseis, sobretudo carvão e petróleo. Isso não se sustenta a médio e longo prazo, se esgota. Portanto, crescimento a partir de uma lógica de matriz fixa é um equívoco. O Sérgio Latoche, na Sociedade de Decrescimento, ele vai falar que a gente tem que pensar em um desenvolvimento múltiplo, e aí ele usar os chamados 8 R's, né, que nós temos alguns aqui: reutilizar, reduzir, recusar, repensar, reciclar, realocar. Né? Então, os 8 R's, ele vem na perspectiva que você pode tomar atitudes conscientes, de uma relação de consciência ambiental, de consumo verde, que vai diminuir o que nós chamamos de pegada ecológica, que é esse rastro de pilhagem ambiental que a gente deixa no ecossistema. Que nos últimos 200 anos a gente tem deixado cada vez mais. É algo difícil, é algo de mudança dos padrões civilizatórios? Me parece que é difícil. Sobretudo, como eu falei, quando você tem toda uma narrativa, um marketing ambiental estabelecendo para a gente que a gente deve consumir. No entanto, mesmo as empresas têm compreendido, é claro que a gente deve fazer uma crítica, a gente deve olhar de uma maneira um pouco mais cuidadosa, reflexiva, mas mesmo as empresas têm adotado uma lógica de marketing ambiental. É o caso da Natura, que é um exemplo, né, desse marketing ambiental, de como trabalha a sua narrativa desde o papel, né, da revista, ao vasilhame que é reutilizável, a lógica de proteger as reservas, ou melhor, a produção extrativista, e aí vai apelar a partir de uma consciência ambiental. Se você tem um produto da Natura ou da Jequiti, a da Natura tem um apelo ambiental, lá no espaço invisível, a lógica do marketing ambiental
é que você vai consumir. É claro, gente, a gente vai aprofundar isso. É claro que o mercado falha. Não é tudo que é interessante para o mercado estabelecer esse marketing ambiental. E aí a importância do Estado, um Estado agir de maneira forte, né? Então, já finalizando essa compreensão inicial, o que é cidadania? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que está no artigo 5º, né, gente? No artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, estão garantidas a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí a gente compreender que existem dimensões dessa cidadania, né? Os direitos civis, e aí para a gente ir introduzindo esse debate, a vida, a liberdade, a segurança, os direitos sociais, saúde, trabalho e lazer, os direitos políticos, votar e ser votado, participação e resistência. Não é um processo de ruptura, turma, é um processo de acumulação. Na história, como eu falei no início da aula, o direito ele não cai do céu. O direito é fruto de uma construção social, assim como o debate de meio ambiente, de natureza. Ele é uma construção social. E nós tivemos várias etapas para a gente chegar até o momento que a gente está hoje. Então, direitos civis vêm lá das chamadas revoluções liberais, a Revolução Americana de 1776, a própria Revolução Francesa, um pouco mais à frente, a Revolução Haitiana, aqui na América Latina, em 1804. Os direitos sociais aparecem logo depois, com a Revolução Mexicana de 1910. E aí, sucessivamente, como a gente vai acumulando esses direitos, né? O desenvolvimento sustentável atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade e a geração futura atenderem às suas próprias necessidades. Aí, a compatibilização, isso é importante, da preservação dos recursos ambientais, da viabilidade econômica e da justiça social. Então, isso é muito importante. Na atual conjuntura, quando a gente vai promover ou desenvolver uma hidrelétrica, usina hidrelétrica de Belo Monte, ou usina hidrelétrica do Giral, ou do Santo Antônio, lá no Rio Madeira, a quem vai atender essa energia, essa produção de energia? A construção dessa usina hidrelétrica cumpriu o seu papel de justiça social ou simplesmente pensou na perspectiva meramente econômica? E é preciso a gente justamente pensar em um mosaico, aspectos que compõem essa temática ambiental, a partir também do direito ambiental, da legislação ambiental, uma perspectiva ética e política, uma perspectiva cultural, de cultura e sociedade, uma perspectiva da ecologia, uma perspectiva da ciência e tecnologia, e também uma perspectiva da economia. Apesar da economia estar no centro aqui, turma, não estou querendo dizer que tem uma centralidade, não. É um mosaico que você deve compreender para você não praticar o que nós chamamos de racismo ambiental. Então, nessa esteira do debate do direito ambiental, ao final da década de 70, início da década de 80, lá nos Estados Unidos, no condado lá de Carolina do Norte, no estado, melhor dizendo, de Carolina do Norte, no condado de Warren, um ativista chamado Benjamin Chaves, ele conseguiu identificar como os depósitos de lixos radioativos tóxicos invariavelmente eram escolhidos em áreas da população em territórios negros. Olha só, olha só. E aí ele chegou à conclusão, ele que era um químico, né, ele era um químico, mas também ele tinha uma atuação muito forte na sociedade, porque ele era o pastor também ali daquela comunidade, ele tinha sido assessor, auxiliar de Martin Luther King, e aí ele conseguiu, a partir dos seus estudos como químico,
aí a partir do seu ativismo, compreender que não era de forma aleatória essa alocação desses depósitos. Era intencional, era intencional. E aí a gente vai compreender o racismo ambiental na esteira das condições estruturais que nós vivemos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Na região de Simões Filhos, aqui no nosso estado, na Bahia, ali na região metropolitana de Salvador, nós temos um quilombo chamado Rio dos Macacos, e que esse quilombo ele passou por um processo, ainda passa, de enfrentamento com a Marinha Brasileira, de ter construído um porto em seu território. Só recentemente, no ano de 2021, é que foi feita a titulação. Em 2013, só para fechar essa parte, turma, nós tivemos um acidente ambiental na Baía de Todos Santos, com um navio da Braskem, que é o braço petroquímico da Odebrecht, e que estava pegando fogo, e a decisão da tripulação e dos órgãos ambientais também foi para acabar ou para diminuir o incêndio, liberar o óleo na Baía de Todos os Santos. Só que o navio estava numa região que ia o derramamento de óleo atingir, sobretudo, as comunidades pesqueiras ribeirinhas da Baía de Todos os Santos. Eu tenho minhas dúvidas, Ilha de Maré, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se esse navio estivesse lá no Porto da Barra, se teriam tomado a mesma decisão. Isso é racismo ambiental. O cidadão não é mero receptor, é sujeito daquilo que pode conquistar. Não pode, e aí é um chamamento. Não pode esperar que a solução dos problemas de seu bairro ou sua rua venha apenas dos outros, né? Só existe cidadania ambiental, portanto, cidadania ambiental na prática, se houver a reivindicação da apropriação dos espaços, da busca para fazer os direitos e cumprir os deveres. Olha só como, nesse período pandêmico, a reivindicação de espaços públicos, parques, praças, unidades de conservação, como o Poço Escuro, aqui em Vitória da Conquista, como isso é importante, a partir de uma perspectiva de sociabilidade. Quem tem que reivindicar isso? Eu e você. É claro que o Estado tem um papel também nesse processo, conforme a disciplina, o artigo 225, mas nós temos aí um papel também muito importante nesse processo. Em suma, turma, temos a preocupação com o futuro, não com qualquer futuro, mas com um futuro melhor. Parte da ruptura com a visão cronocêntrica e se alia a uma concepção mais solidária, intra e intergeracional. Acreditar que um outro mundo é possível, não só possível como é necessário, é pensar que a sustentabilidade pode garantir um futuro às presentes e futuras gerações. A intenção nessa aula de hoje foi justamente tentar evidenciar para vocês que o próprio conceito de natureza, ele também é construído. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro para vocês. O conceito de natureza, ele não é natural. O conceito de natureza, ele é construído. Então, quando você pega ali na idade antiga, mesmo com a gênese do conceito de natureza, a gente vai compreender que a relação é mediada, há uma explicação. Quando você avança um pouco mais, na Grécia, essa natureza ela era mediada pela relação mitológica. Então, homem, natureza, herói se confundiam. O homem, inclusive, ficava refém das incertezas. Essa relação mitológica, metafísica, ela existe até hoje com as populações originárias, com as populações indígenas. Vide quando não tem um processo de chuva, o que as populações originárias fazem? Fazem a dança da chuva. Elas partem do princípio que os deuses, no plural, estão descontentes com alguma atitude da população daquela comunidade, então vão fazer uma referência, vão referenciar, reverendar esses deuses para que eles possam ficar não mais descontentes. A dança da chuva é uma relação metafísica, que é
é uma forma de explicação, de mediação da natureza. Ali na Idade Média, a gente tem um processo com uma nova forma de explicação a partir da Igreja, da Igreja Católica, melhor dizendo. É só a gente pegar os escritos de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a gente vai perceber como a visão teocêntrica, então é um Deus só, explicando a relação aí de mediação. O livro de Gênesis vai, inclusive, colaborar para esse processo que o homem, a mulher, os animais, foi uma criação de Deus. Né? Ali, depois, na Revolução Científica, a partir do século XV, XVI, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, também, e, por fim, Isaac Newton, vai inaugurar a visão chamada antropocêntrica, né? A visão mecanicista, o homem é a medida de todas as coisas. Eu acho que vocês já leram, mas se não leram, leiam o Discurso do Método, de René Descartes, que é um tratado de anatomia, que ele vai justamente partir dessa relação da nova ciência, ou da revolução científica, de fragmentação infinita do objeto, de separação infinita do objeto, a separação entre o sujeito e o objeto. É a base da ciência, da chamada ciência moderna. E isso vai estabelecer o que a gente chama de antropocentrismo. Então, se a gente fosse fazer uma iconografia, uma representação, o antropocentrismo ele seria uma pirâmide em que o homem, né, o animal humano, está na cadeia e submetendo uma relação utilitarista todos os demais que estão abaixo dessa cadeia. Porém, eu preciso dizer, turma, que esse paradigma, ele é um paradigma dominante, mas ele é um paradigma que está sendo questionado constantemente a partir de outras possibilidades. Uma das é o que nós chamamos de biocentrismo. O biocentrismo, nós temos vários pensadores, Franz Kafka, James Lovelock, Humberto Maturana, Francisco Varela, até aqui no Brasil, numa perspectiva também religiosa, o Bois Frei, Leonardo Boff, mas tem uma série de pensadores que eu gosto, e aí dialogando com esse campo da biologia, o Francisco Varela e Humberto Maturana trabalham com essa perspectiva de autopoiese, de autoconstrução, que o biocentrismo é um sistema fechado, mas ao mesmo tempo é um sistema aberto para justamente a transformação. E toda ação tem uma reação na perspectiva do biocentrismo. Então, por exemplo, quando a gente tem no Pantanal Mato Grossense, no centro-oeste do nosso país, cada vez mais, já há algumas décadas, diminuição do ecossistema, dos biomas, e você tem uma onça, por exemplo, atacando o gado. O gado não faz parte, né, da cadeia alimentar natural, vamos dizer assim, dessa onça. Mas a partir do momento que você diminui a área de floresta, que é um animal que precisa de uma grande área circular, precisa de um fluxo gênico maior, obviamente que toda ação tem uma reação. Você diminuiu a área, é claro que a onça vai procurar alimentação em outras áreas. Então, essa compreensão que não é qualquer tipo de desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável, ele é importante para a gente quando a gente discute o direito e a legislação ambiental. Me parece que esse é o grande desafio da nossa sociedade, tentar compreender que é possível e é necessário você estabelecer uma nova dinâmica de relação entre ecologia e economia. Do jeito que está, não dá para ficar. Não à toa a preocupação aí dos países com as mudanças climáticas, de cada vez mais o derramamento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos. Nós teremos daqui a pouco o que nós chamamos de náufrago ambiental, que é justamente o desaparecimento de alguns países, sobretudo do Pacífico. Nós teremos um problema seríssimo, sobretudo o que a gente chama de apátrida.
A Hannah Arendt, que é uma grande pensadora, ela vai trabalhar essa perspectiva do apátrida, que é aquele que não tem pátria. E a gente poderá, turma, daqui a pouco ter isso em função das mudanças climáticas. Catarina, e aí eu abro agora para vocês, Catarina está colocando, não, mas não vejo perspectiva para a conservação do meio ambiente dentro do sistema capitalista. É uma discussão, Catarina, que eu acho louvável. Eu não queria fechar a discussão, porque a gente vai... Eu acho que é um processo, Catarine. Talvez a gente já afirmar que é incompatível uma preservação e a conservação com a sociedade capitalista pode assustar um pouco as pessoas, mas eu concordo com você. Eu digo, inclusive, Catarine, que vamos discutir isso na próxima aula. Eu tenho dificuldade com a própria terminologia desenvolvimento sustentável. Na sociedade capitalista, não existe desenvolvimento sustentável. Invariavelmente, na sociedade capitalista, todo desenvolvimento ele é insustentável por excelência. Por quê? Porque o processo é de exaurir. Vide a questão da mineração aqui no nosso país, ou sobretudo no estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais e o Pará, que hoje concentra aí, aqui na Bahia também. Né? A Bahia Mineração está aí. Recebeu a concessão da FIOL, está aí na perspectiva do Porto Sul. A mineração, o histórico da mineração é exaurimento. Você vai lá, vai retirando 10, 20, 30, 40, 50 anos. Depois que acaba, turma, capital, anotem aí, capital não tem afeto. Na hora que acaba, vai embora. Não sei se tem alguém aqui na turma da região de Poções, Bom Jesus da Serra. O que aconteceu com a extração de amianto ali pela Sama, que é um braço da Eternit? Né? Durante décadas, Exaurio produziu amianto, que é o arbesto, né? O amianto, para quem não sabe, é um ótimo isolante, era muito usado em caixas, em telhas, né? em transformadores, até em roupas, né? Luva e tudo mais. E o que a Sama fez? Depois que Exaurio deixou lá um buraco enorme com chuva, a população doente, né, com arbestose, endurecimento dos pulmões, e foi para Goiás. O que vai acontecer em Caetité, aqui também na nossa região, quando acabar a extração de urânio? Vai deixar lá a população em uma situação. Só para dialogar com a situação mais conhecida, recente, é o que aconteceu com a Ford. Né? A Ford, gente, ela inicialmente queria se instalar em São Paulo. São Paulo não deu, depois foi para o Rio Grande do Sul, Rio Grande não deu, aí veio para a Bahia, e a partir do momento que não se oferecia mais as condições na lógica do capital, a Ford foi embora, capital não tem afeto. Vamos lá? Catarine colocou aqui também revolução ruína, com certeza, muito contraditório o desenvolvimento sustentável. Jéssica colocou aqui, inclusive no documentário, mostra que mesmo a história das coisas que Jéssica está se referindo, mostra que mesmo que se a gente reciclasse todo o lixo doméstico, não bateria a conta pela quantidade de lixo que é produzido na indústria, no processo de produção. Com certeza, Jéssica. Até essa questão da nomenclatura do lixo, né? A gente vai estudar que não existe lixo, né? Existe resíduos. Né? Nós temos uma política nacional de resíduos. As prefeituras, a gente vai ter oportunidade de fazer esse debate, equivocadamente trabalha na perspectiva sempre do aterro sanitário. Aterro sanitário, turma, é destinação final de resíduos. Antes da disposição final, lá no aterro sanitário, você tem que primeiro reciclar, você tem que primeiro reutilizar, você tem que primeiro realocar, e não é isso que acontece. A grande parte dos municípios brasileiros não tem projeto de política pública de coleta seletiva de resíduos. Não tem. Né? E aí a gente vai perceber o problema que nós temos nas cidades brasileiras.
Ó, Raíra está dizendo aí poções presentes. Então, Raíra, você conhece aí esse debate aí do amianto na região, né? Michele colocou a questão do amianto até hoje é difícil. Pois é, por quê? Porque até hoje é difícil, Michele. Lembrando até de Cubatão, que eu já falei. Você tem alguns poluentes que é o que a gente chama de POP. E aí, lembrando mais uma vez de Engenheiros do Havaí, né? O papel é POP. Esse POP não é POP, né? Que é o poluente orgânico persistente. Né? Nessa relação da indústria brasileira, você vai ter os poluentes orgânicos persistentes, orgânicos clorados, os chamados metais pesados como um todo. Então, um exemplo para a gente deixar mais claro aqui é a questão do mercúrio. Né? Quando você autoriza, como aconteceu agora, a discussão da possibilidade de você autorizar usar mercúrio para a separação do ouro. Gente, mercúrio é um poluente orgânico persistente. Se você faz extração de ouro no rio e você vai usar o mercúrio para a separação do ouro, o mercúrio vai contaminar o peixe, né? Vai lá para os tecidos adiposos. Quando você vai consumir o peixe, você vai se contaminar também, né? Porque é um poluente orgânico persistente. Então, o amianto até hoje, do ponto de vista de uma relação trabalhista, chamado passivo ambiental, a SAMA foi condenada, até relativamente recente, essa condenação pela Justiça Federal, aqui de Vitória da Conquista, ao dano ambiental coletivo, que a gente chama de dano ambiental coletivo, porque justamente esse passivo ambiental não ofende somente aqueles que foram atingidos pela relação laboral, né? Atinge a toda a população de Bom Jesus da Serra, de Poções, a toda uma população, e ela foi condenada. Então, o STF se debruçou sobre a matéria também, a gente vai ter oportunidade de debater isso. Então, essa preocupação que a gente deve ter com o modelo de vida que a gente tem. Né? Então, eu compreendo, vou nessa esteira também, e aí já adiantando um pouco o debate da próxima aula, né, a gente vai trabalhar um pouco com outro teórico chamado Ulrich Beck, que ele vai nessa esteira, né, da teoria dos riscos, que os impactos eles são invisíveis, eles são imperceptíveis e eles são transnacionais, são globais. Então, se você tem no planeta uma lógica que da pilhagem ambiental, não tem como, não adianta a gente estar aqui no Brasil, a gente está numa situação pior. O Brasil hoje não é exemplo de nada, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de combate à pandemia. Mas se você está em um país que preserva o meio ambiente, esse país não é uma ilha em si só. O debate tem que ser a partir de uma perspectiva cosmopolita. Se não for dessa forma, não tem como a gente fazer um enfrentamento. Está aí, essa semana completou-se 35 anos do acidente nuclear de Chernobyl. Né? E a gente conseguiu, inclusive, a gente pesquisa nesse sentido, todo o referencial teórico, que a nuvem de contaminação, a nuvem nuclear, ela não ficou somente ali nos países da antiga nos antigos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobretudo a Ucrânia, não ficou, né? Chegou até o sul da Europa. Só para a gente ver como a poluição é transnacional. Já existem estudos, vocês que trabalham nessa área também, de prospecção de gelo lá na Antártida, e na Antártica também, viu, gente? Lembrando que a Antártica não fica no Brasil, porque essa semana o presidente da República disse que a gente tem que, Jair Messias Bolsonaro, visitar a Antártica aqui no Brasil, mas a pesquisa, o Brasil tem bases lá de pesquisa, inclusive do INPE, e que você faz aquele processo de prospecção, né, do gelo, e que você pode analisar as camadas do gelo e identificar, inclusive, poluentes orgânicos persistentes lá. O polo, como pode ser? Porque a poluição ela é transnacional.
Então, a gente deve compreender, e a teoria dos riscos vai nesse sentido, né? Jéssica colocou aqui, professor, poderia esclarecer melhor o termo decrescimento? Um retomo, Jéssica. Roberta, eu também fiquei bastante curiosa com essa questão. Catarine, sim, na primavera silenciosa, a Raquel ilustra bem isso. Esses poluentes afetam praticamente tudo, né? Solo, água, isso mesmo, Catarine. Raíra, sim, conheço uma pessoa que trabalhou na empresa de amianto e teve problemas no pulmão, mesmo não trabalhando diretamente com a fibra. Ele estava lotado na parte administrativa, mas mesmo assim sofre com as consequências até hoje. Roberta também coloca, eu entendi que é um termo que tenta enfatizar. Roberta, ligue o microfone, gente, também para falar, pode falar. Roberta, respondendo às colegas, né? Eu entendi que é um termo que tenta enfatizar sobre como é importante se desligar dessa questão do crescimento, justamente. Porque esse crescimento leva a problemas bastante sérios. Justamente, Roberto, você compreendeu bem. Acho que o documentário e o texto estão no mesmo caminho. São complementares. Raíra dando risada aí, presidente complicado. Gerlane colocou, sim, Beta, o decrescimento foca nessa questão de um crescimento desconectado com a natureza. E isso é negativo para a sociedade. Precisamos reorganizar nossas prioridades. Então, o decrescimento, gente, vou voltar à alegoria do PIB, né? O Brasil é um exemplo, né? Nem uma alegoria. O Brasil é uma das principais economias do mundo, né? Está ali entre as 10, né? Hoje está em 12º. Tá? Quando a gente fala em crescimento, parece que crescimento, né, ele vai gerar riqueza para todos e todas, de maneira universal, de maneira equânime. Mas a sociedade capitalista, na lógica, inclusive, da felicidade que a gente debateu, não acontece dessa forma. Ah, professor, é crescimento zero? O Sérgio Latoche até coloca esse debate. É crescimento zero? Não é crescimento zero. É justamente aí, os comentários também aqui foram nesse. É justamente um novo modelo de geração de riquezas, que eu nem uso de crescimento. Um novo modelo de geração de riquezas que seja efetivamente compatível, que respeite essa capacidade de suporte. Porque o crescimento, quando a gente fala em crescimento, parece que eu e você, nós, a sociedade como um todo, estamos sendo recompensados por esse processo. Veja agora os dados da pandemia. No Brasil, no mundo, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Porque o processo de distribuição de riqueza é extremamente desigual, porque você tem uma matriz de crescimento que ela é fixa e que só atende a uma pequena, ínfima parcela da população, cerca de 1% da população. Portanto, esse tipo de modelo de geração de riquezas, de compatibilização com o meio ambiente, não é sustentável. Não é sustentável. Ou você compreende que reciclar é uma forma de você gerar riquezas, ou você compreende que reutilizar é uma forma de você gerar riquezas em outras bases, ou a gente não consegue avançar. O problema aí, quando se coloca, é incompatível nessa sociedade capitalista. Por quê? Aí a nossa compreensão é justamente que o problema da sociedade capitalista é a lógica do consumo. Então eu tenho a minha camisa que eu, depois de um tempo, posso até, gosto tanto dela que posso fazer uma almofada, né? Mas a lógica do capital diz que eu tenho que comprar almofada. Eu não posso reutilizar. Eu não posso reutilizar. Então, essa mudança que eu chamo de ética ambiental, é por isso, turma, que eu falo que não adianta somente ter lei, é preciso a gente mudar a concepção, é preciso mudar a perspectiva civilizatória. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente. Roberta colocou, já acho que o texto bate muito nessa tese, achei muito coerente, é nessa linha. Roberto está colocando, acho bem legal no texto que ele fala sobre a sociedade contra
Homo econômico. É justamente isso. Vou dar um exemplo aqui. Ó. A minha companheira que está ali, minha esposa Valéria, tem um brechó. Né? Inclusive, fazer aqui um merchan, viu, meninas e meninas? Brechar-se. Está no Instagram. Nessa sociedade do consumo, a lógica, primeiro, de você desapegar. Então, a gente sempre conversa aqui, né? A gente sempre conversa. Se você não usa uma coisa por um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí depende de cada um, da relação subjetiva e objetiva que a pessoa tem com a coisa. Mas se você não usa por um determinado tempo, você precisa desapegar. Você não pode ter essa perspectiva de uma relação ali que você não tem uma destinação, aquela coisa que você tem, seja um sapato, uma saia, seja lá o que for, né? Você tem que dar uma destinação. Portanto, você tem que realocar, no que o Sérgio Latoche vai falar, realocar. Só que o brechó, no Brasil, olha só como é a relação a perspectiva social. Tem muita gente que acha que você consumir peças de brechó é coisa que é coisa de pobre. É pessoa que está com dificuldade financeira, mas não, é você dar uma destinação àquela coisa que não tem mais utilidade para você, mas que pode ter utilidade para outra pessoa que está em condições, né? Minha esposa mesmo sempre fala assim, eu não vou colocar alguma coisa brechó que eu não usaria, né? Então, o produto está em condições, mas você vai dar uma reutilização, você vai dar uma realocação àquele produto. E a nossa sociedade tem dificuldade de consumir dessa forma, reutilizando, reciclando, realocando. Ô, professor. Oi, Mariana. Desculpa, só colaborando um pouco com esse debate. Essa questão, né, do consumo em nossa sociedade é uma coisa que nem todo mundo para refletir, né? E o texto que você passou para a gente, achei muito interessante, porque você aprende que crescimento é ruim e decrescimento é bom. Né, o crescimento nos ensina a consumir diariamente, a ver aquelas propagandas nas TV e a adquirir os produtos, a consumir mais e favorecer quem? Os grandes, né? Os governadores, favorecer aquelas pessoas que têm mais dinheiro na nossa sociedade. E o decrescimento que o texto ele vem trazer, ele fala um pouco assim que esse decrescimento é reutilizável. Né? Outros países, eles já abrigam esse decrescimento, eles já fazem isso. Que nem ele cita lá no texto os 8 R's, né, do reutilizar, né, fazer e tal, e os 10 pontos. Os 10 pontos também presentes que ele cita no texto. Então, assim, muitas pessoas, elas têm aquela visão que decrescimento é decair, né? Que eu vou diminuir. Se eu comprar algo que não está na moda, eu não vou me enquadrar na sociedade. Se eu não participar de tal coisa, eu não me enquadro na sociedade. E isso é muito ruim para a nossa sociedade, né? É uma coisa assim que deixa a gente triste, mas que após, né? Após, assim, várias insistências, assim como os outros países fizeram isso, a gente pode conseguir, como se diz, meu Deus, enquadrar esse decrescimento na nossa sociedade. Você está corretíssimo, Mariano. Né? E olha só a questão do carro. Eu acho que o carro é um bom exemplo de novo. Eu não sei se vocês se lembram, 2008 nós tivemos uma crise econômica mundial, né? O presidente aqui no Brasil, segundo mandato do ex-presidente Lula, né? E quando você tem crises econômicas, você tem duas formas de combater. Uma forma é a chamada forma ortodoxa, né, que é aumento de impostos, ou a forma heterodoxa, que é estimular o consumo, que foi o que o presidente Lula fez na época, tirando imposto de IPI, imposto sobre produtos industrializados da linha branca e de carro também. A gente viu como as pessoas começaram a consumir carro e tudo mais, ainda nessa lógica de carro como status social
e como isso trouxe um impacto para as cidades brasileiras. Olha só, Mariano, como na Europa, agora na pandemia, lá na França, o presidente lá, me passei agora o nome do presidente, quem lembra aí, bota aí nos comentários. A lógica é que você deve morar, trabalhar, se divertir em um raio de 15 minutos andando, a pé. Então, o carro ele vai ser algo totalmente desnecessário. Na Alemanha, em alguns outros países da Europa, já estabelece que até 2050 não quer carro nenhum nos centros da cidade. Você vai ter que se locomover de transporte público de massa. Trem, metrô, ônibus. Já tem ecovilas aqui, é um carro coletivo. Tem uma necessidade de um carro, tem um carro para a comunidade toda. Isso é a sociedade de crescimento. A sociedade do crescimento tá lá. Já viram como tem propaganda de carro na televisão? O ano de 2022 nem começou, já estão vendendo carro 2022. Né? Porque o carro ainda na sociedade capitalista, na sociedade do crescimento, na sociedade do crescimento, ele vai emprestar um status para a pessoa. Infelizmente. Na sociedade do crescimento, o ambientalmente correto é você andar de bicicleta. Aí a importância de você defender ciclovias, ciclofaixas nas cidades. O ecologicamente correto é você andar a pé. Aí a importância de você ter calçadas devidamente preservadas nas cidades. No entanto, ainda vamos demorar. Foi quem colocou aqui, botei aqui, gente, rapidamente o endereço aqui do Brechasse, fazendo aí o marketing ambiental. Foi Michele colocou, que é utópico, né, Michele? Michele, a utopia é que nos movimenta. Imagine só, nós vivemos hoje num país que tem um presidente negacionista, que não compra vacina, que não comprou de maneira adequada, que não combate a pandemia. Se a gente não tivesse a utopia que o país vai melhorar em algum momento, pode até demorar um pouco, a utopia que nos move, a utopia que nos mantém vivo, a utopia que faz, né, a gente olhar para o horizonte. Então, a utopia é necessária. Eu não vejo a utopia como classicamente, né, é trabalhado. Vou fazer até um textinho, viu, Michele? Pensando nisso, e vou colocar aqui no fórum lá do Clesum sobre utopia. A utopia é que nos faz crer que uma sociedade melhor é possível. Talvez não nesse momento, mas quem sabe daqui a pouco. Jéssica colocou, eu queria conseguir ignorar as datas comemorativas impostas pelo capitalismo, mas está tão dentro de nós e de todos ao redor, que não for lembrado faz com que sinta menos querido e tal. É um processo, Jéssica. Realmente, essa dinâmica, Michele colocou bem isso. Jéssica disse que conseguiu. Mariano colocou, é o totalitarismo. É nessa linha. Existe, gente, o que a gente chama de relações simbólicas, né? Então, o consumo, ele faz parte dessas relações simbólicas também. O que eu estou querendo dizer para vocês? Pense aqui em Vitória da Conquista, pense em Poções, pense em qualquer cidade da região, qualquer cidade do Brasil. Existe um discurso de violência urbana, né? Existe um discurso de violência urbana. Esse discurso de violência urbana, ele é vendido literalmente e diz que você tem que morar em enclaves medievais, condomínios fechados. Invariavelmente, nesse condomínio fechado, você vai ter dois elementos fundamentais. Um é o quê? Segurança, né? Um é segurança e o outro é o quê? Meio ambiente. Pode olhar aí, os markets, não, vinha morar, segurança e meio ambiente e tal. E o outro item, que esse é bem velado, é a localização.
venha morar ao lado disso, venha morar no bairro tal, tal, porque a vizinhança no debate da sociedade capitalista, ela vai emprestar uma relação de valor também. Está morando em que lugar? Estou morando tal. Ah, está morando bem. Essa relação simbólica, ela vai estabelecer invariavelmente um inimigo. Esse inimigo, ele pode ser real ou pode ser simbólico, mas invariavelmente é simbólico. Por exemplo, da violência urbana em Vitória da Conquista, quando a gente fala em violência urbana, de quem que a gente está falando? Quem é nosso inimigo? É quem mora nos Pedrinhas, é quem mora no Bruno Bacelar, é quem mora na Patagônia, é quem mora nos Campinhos. Esse é nosso inimigo. Esse é nosso inimigo. Portanto, essa narrativa ela vai sendo construída a partir de uma luta, gente, já para terminar, de uma luta ideológica ou de uma disputa ideológica. Nós vivemos uma sociedade extremamente racista estrutural, que vai ter dinâmicas do racismo, né? Racismo recreacional, o racismo econômico, né? O racismo ideológico, o racismo na lei. Até um tempo atrás, a gente chamava aquela mesa de canto de criado mudo. Olha só a relação simbólica, que criado mudo, na verdade, no período da escravidão, era um negro que invariavelmente era colocado no canto da cama, no quarto da casa grande, cortada a sua língua, invariavelmente, para não falar, e para atender às necessidades do senhor e da sinhazinha ali. E até um tempo atrás a gente chamava a sociedade. Olha só essa disputa ideológica. Então, a questão das datas comemorativas vem nessa disputa também. Vem nessa disputa. Raíra levantou a mão aqui para a gente finalizar. Diga, Raíra. Na verdade é Raira, professor. Raíra. Mas normal, todo mundo sempre confunde. Mas o que eu queria falar, assim, eu não sei se mais alguém teve essa sensação, mas o documentário, A História das Coisas, ele me lembrou bastante um outro comentário, A Ilha das Flores. Eu consegui ver muita relação, eu acho que assim, ambos nos lembra que tudo que consumimos, ele tem uma história por trás. E muitas vezes não é uma história tão boa, por exemplo, eu vendo produto aqui no meu país, mas a matéria-prima eu pego ali do outro e levo para ser produzido no país mais pobre, que tem uma mão de obra barata, muitas vezes de crianças, e possivelmente essa história, no final das contas, vai chamar de lixo, e que muitas vezes não é reaproveitado, nem mesmo reciclado. Por exemplo, que no documentário cita a questão das embalagens longa-vida, né, que tem camada de plástico, de alumínio, de papelão, e que a gente não sabe em qual tipo de lixo deve ser descartado, então que dificilmente vai ter o fim correto, um fim reciclável, e este é só um exemplo, né, que cita, e tantos outros que acontecem o mesmo processo. É só isso mesmo que eu queria pontuar, que eu achei interessante. Ótimo. Raíra, né? Raira. Hã? Raira. Ilha das Flores é um documentário, é um clássico, né? Ele tem 15 minutos, né? A gente acha até que tem mais, criado na década de 80, e quem no ensino médio não assistiu Ilha das Flores não fez bem o ensino médio. E é nessa linha, eu vou trazer na próxima aula, porque está longe aqui de mim agora, uma destinação, não sei se vocês já viram, uma destinação para garrafas PETs, que é telha, fazer telha. Então, vou mostrar, pegar um pedaço de telha ali, vou mostrar para vocês na próxima aula. Gustavo? Uma parte do texto que eu acho interessante, quando ele compara o índice de... Eu acho que eu vou botar aqui, o índice de... O indicador de progresso autêntico e o PIB, né, que foi até o que o senhor, quando comparou o IDH com o PIB, que o Brasil ele tem um PIB altíssimo, lá entre os primeiros, só que quando vai para índice de desenvolvimento humano, que olha a relação dessa renda com a população, educação, meio ambiente, o Brasil ele cai lá para baixo, por causa que o PIB ele só leva em consideração o dinheiro, né, o que é produzido, mas não leva em consideração os danos, né, que essa sociedade de consumo, de crescimento, ele leva em consideração, que o índice de progresso autêntico, ele
faz para corrigir justamente o PIB, incluindo esses problemas. Justamente isso, Gustavo. Muito obrigado pela colaboração. Gerlane colocou aqui que não conhece. Gerlane está em tempo ainda, está disponível Ilha das Flores na internet. Deixa eu ver se eu acho Vou aqui. assistir, pode deixar. É só você colocar lá, é fácil de baixar. Né? Então, a Laís já colocou até o link aí, ó. A Aira colocou aqui assistindo a disciplina de educação e meio ambiente. Ó. Então, teve gente que faltou essa aula aí, viu? Tranquilo, gente. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu também até já passei ali em sala de aula. Então, turma, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, nós vamos avançar aí com o discurso com o debate da teoria dos riscos. Então, eu vou postar um novo videozinho para atividade assíncrona, de 7h30. E na terça-feira, 11 horas, a gente vem para debater esse texto do Rick Beck, né, que vai falar sobre a sociedade dos riscos, certo? Então, gente, obrigado pela presença, pela paciência, bom final de semana, fique em casa, se sair, use máscara, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau. Tchau, professor. Aí, tchau, tchau. Tchau, Mariana. Tchau, gente. Tchau, Catarina. Tchau, Tchau, Gustavo. gente. Tchau, Raira. Tchau, Michele. Tchau, Roberta.